Ele estava sem esperanças até que descobrimos isso. Que veio com um diagnóstico, um pré-diagnóstico de doença renal grave, crônica, por causa de uma creatinina 2,58, uma ureia de 59. E acaba que pro tutor isso acaba sendo uma sopa de letrinhas, né? Onde ele vai lá naquela referência, vê que não está dentro da referência e acaba entendendo que o negócio é grave e recebe um áudio do veterinário falando que ele tem uma doença renal crônica grave, que precisa dar uma atenção muito especial por causa de uma ureia e uma creatinina aumentada. E aí a gente fica naquela situação, né, de desmentir, de certa forma, o veterinário que deu esse diagnóstico, num primeiro exame, num primeiro momento, somente com esses dois marcadores, sem uma avaliação de pressão arterial, sem uma avaliação de ultrassonografia, de morfologia renal, de albumina, de fósforo, de potássio, de anemia, de qualquer coisa que justifique que esse rim esteja realmente com uma doença terminal, uma doença crônica, grave. Existe uma diferença muito importante entre uma doença renal crônica e uma doença renal aguda. E aí esse paciente ele pode estar com uma creatinina aumentada porque ele não está comendo, porque ele parou de beber água, porque ele ficou escondido, porque a família viajou muito tempo e nessa condição ele comeu menos, bebeu menos água. Ele pode ter uma doença que está em curso e ele está enjoado e comendo, bebendo menos. E isso não significa que ele perdeu o rim completamente, nem que ele é um paciente renal crônico, muito menos que é uma doença terminal. Então nós estamos falando que a ração renal é ruim? De forma nenhuma. A ração renal é excelente para quem precisa de uma ração com restrição de proteína e que esteja realmente num estágio de doença renal, que ele vai se beneficiar de um quelante de fósforo, muitas vezes de uma suplementação de potássio, dessa restrição de proteína, entre todas as qualidades da ração renal. Não estou dizendo que ela é ruim de forma nenhuma, mas quantos animais, quantos pets estão comendo errado ração renal para uma doença que não existe, que não está instalada, ou às vezes até pior, aquele paciente que desde filhotinho ele come a ração renal por indicação do veterinário ou porque às vezes o tutor, até querendo ajudar, sabe que o paciente felino ele pode ter doença renal, ele já começa a fazer a ração precoce achando, iludido, que ele vai evitar a doença renal. Gente, não faz isso. Não faz isso. Vocês estão evitando que o gato tenha uma ingestão apropriada de proteína que faz parte do funcionamento todo do organismo. Para ele formar células, ele precisa de proteína. Se você restringe, ele pode ter outras doenças precoces. Não faça isso. Eu atendo muito paciente. Eu tenho certeza que eu não sou a única que fica surpresa com a quantidade de felinos jovens que comem ração renal sem ter doença renal. E no consenso de nefrologia já existe a indicação de ração renal lá na frente, não é no início. Desde que, vamos repetir, que ele está diagnosticado com doença renal. Se eu tenho ureia creatinina aumentada, isso não significa que ele tem uma doença renal crônica. Significa que ele está desidratado, que ele está perdendo peso, uma dieta muito intensa, um monte de coisa. Mas não quer dizer que ele é um paciente nefropata.